e René é novo jogador do Cuiabá, rapaziada. Boa, boa. Primeira contratação aí dessa janela de transferências. André é novo jogador do Cuiabá. Contratamos aí um atacante para a nossa equipe. Sérgio Penha é novo jogador do Cuiabá. Começando mais um episódio no modo carreira do Cuiabá, no SM24 para vocês, galera. Vocês viram uma prévia aí no começo, vamos ter muita coisa no episódio de hoje, vou mostrar tudinho para vocês já já. Mas antes de tudo, cara, fortalece no likezão, deixa o like aí para ajudar a série. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, confere aí e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum próximo episódio desse modo carreira insano. Vambora começar aí esse sexto episódio desse modo carreira, cara. Vou mostrar para vocês aqui as partidas que vamos fazer hoje. Vou tentar fazer todas essas. Vamos começar contra o Palmeiras, Fortaleza, Corinthians pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, acho que é isso. Cruzeiro também, Atlético Paranaense, Botafogo, jogo de volta contra o Corinthians, Internacional, Vasco da Gama e fechar o episódio contra o Curitiba. Vou tentar fazer todos esses jogos para lá no dia 9 de setembro de 2023, né, galera? Rapidinho, já estamos acabando com essa temporada. Esse é o sexto episódio, esse deve ser o penúltimo episódio da temporada. O próximo, o sétimo, já deve ser o último episódio dessa primeira temporada no Cuiabá. Só para relembrar, família, estamos nas quartas de finais da Copa do Brasil, vamos pegar o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, como vocês podem ver, estamos em sexto colocado, 22 rodadas concluídas. O Cuiabá tá até com um jogo a menos aqui, rapaziada, outros times também. Vamos fazer essa rodada já para vocês contra o Palmeiras. Mas antes de começar essa rodada e fazer os jogos, eu preciso fazer uma coisa muito importante. No episódio passado teve o investimento dos patrocinadores aí, né? Que botou uma grana boa no Cuiabá. Estamos aí com 8 milhões. Vamos começar a fazer as contratações para melhorar o nosso elenco. E claro, rapaziada, já falei com vocês, o André é uma possível contratação nossa, Papo Gomes, René. E também adicionei aqui esse Sérgio Penha, jogador muito bom de 75 de overall, peruano, joga no Malmo da Suécia, se eu não me engano, e também se encaixa muito bem no plantel do Cuiabá. Mas vamos por parte, vamos com calma aí. A prioridade são esses três primeiros jogadores. Mas o primeiro deles, como vocês já sabem, vai ser o René. Precisamos de um lateral esquerdo. Só temos o Wendel, né, rapaziada? É o único nosso lateral esquerdo lá, então precisamos de outro jogador para revezar com ele. Vamos tentar a contratação aqui do René. Vamos ver o perfil, ele está listado para transferências. Vamos fazer aqui, o relatório já está pronto, né? E ele chega aí por talvez até 3 milhões. Ele já passou da sua melhor fase, cara, mas tem um overall bom para nossa equipe, 73 de overall e tem 30 anos de idade. Não é um jogador tão velho assim, ainda tem uma lenha para queimar. Outros clubes estão interessados nele, né? Atlético Paranaense, Grêmio, América Mineiro, times da Europa também, mas Cuiabá vem forte aí para tentar a contratação do René. E logo de cara, rapaziada, eu já vou mandar aqui 2 milhões e 500, cara. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é uma proposta boa, né? O valor dele é 3 milhões, mas ele tá na lista de transferências, o que pode ser que aconteça um valor mais baixo, né? Nessa transferência. Não aceitaram, rapaziada. Não aceitaram. Como não aceitaram, eu já vou mandar 3 milhões aqui, cara, que é o máximo que eu posso gastar nele. Eu tô imaginando gastar no René, né? Vamos enviar, vamos ver o que acontece. Boa, boa, conseguimos. 3 milhões, eles aceitaram, né? O Inter aceitou a proposta. Agora vamos negociar com o jogador. Ele quer ser jogador da equipe A, 3 anos no contrato, tá bom? E 20 milhões. 20 milhões não, 20 mil no salário, né, rapaziada? 20 mil aqui, vou mandar pra ele. Ele tá pedindo 20.300, mas vou mandar 20 mil só. E foi até uma dica aí de um inscrito que botou nos comentários para eu diminuir um pouco aí o salário. Porque mesmo assim, né, o jogador vai aceitar. Então vamos enviar. E René é novo jogador do Cuiabá, rapaziada. Boa, boa. Primeira contratação aí dessa janela de transferências. Beleza, já contratamos o René, cara. E vocês também falaram nos comentários para eu contratar o André, rapaziada. Olha só, ele tem 75 de overall, é da Gana. Uns falaram que é irrealista, outros falaram que pode contratar, tudo mais. Cara, como tem muito jogador vindo da Europa, de outros continentes aí, jogadores aleatórios vindo pro Brasil, eu não acho tão irrealista assim. Até porque ele tá sem contrato e tem 33 anos de idade. Na Europa, ele não rende mais. Então, vem jogar no futebol do Brasil, né? Que seria um futebol alternativo para ele. Mas mesmo assim, é um grandíssimo jogador, tá sem contrato, tem 100% de química aqui com a equipe do Cuiabá, mas já passou da sua melhor forma. Mas mesmo assim, cara, vamos lá, vamos oferecer o contrato aqui para ele. Vai ser jogador-chave, 2 anos aí de contrato
e ele quer 25 mil por semana. E é isso que vamos fazer. Vamos enviar aqui essa proposta e tá bom. André é novo jogador do Cuiabá. Contratamos aí um atacante para a nossa equipe. E vocês também pediram a contratação de Papu Gomes, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no relatório dele. Ele tem 82 de overall, é um organizador avançado, chegaria para o lugar do Cepelini ali no meio, né, como meio atacante. Tem 35 anos de idade, cara, já tá bem velho e também já passou da sua melhor forma. Tem 100% de química com a equipe, mas rapaziada, eu já vi em off e olha o que aconteceu. Se eu vir aqui em ações e oferecer contrato, Papu Gomes irá se retirar no fim da época, no fim desse ano. Então, rapaziada, ele já vai se aposentar. Então não vai ter como eu fazer a contratação aqui do Papu Gomes. Jogador argentino muito bom. Se encaixaria muito bem aqui no plantel do Cuiabá. Vocês falaram aí que ele faz muito gol, né, nos jogos e tudo mais. Seria um reforço sensacional, jogador de Copa do Mundo. Mas infelizmente ele vai se aposentar e não vai ter como fazer a contratação desse jogador. Para mim isso é um erro, né, rapaziada? Se ele tá aqui disponível, né, sem contrato, eu deveria conseguir contratar esse jogador, mas o SM bloqueia só porque ele vai terminar, né, a sua carreira no final da temporada. Não entendo, mas é isso que acontece, vamos seguir. E por isso que eu fiz aqui o relatório desse jogador aqui, ó, Sérgio Penha. Eu achei ele tem 75 de overall, como eu falei, joga no Malmo da Suécia, é sim o organizador avançado, meio atacante, né, vai ser titular da nossa equipe, 27 anos, jogador mais novo, overall bom, ele tem 11 meses restante aí no seu contrato. Ainda está em evolução, ó, vocês podem ver, pode chegar até 77 de overall e também tem 100% de química com a equipe do Cuiabá. Aqui embaixo, a transferência pode chegar de 2 milhões até 2 milhões e meio, mas pensando bem, o valor dele aqui é 4 milhões, talvez eu consiga até por 4 milhões, rapaziada. Vamos dar uma olhada aí, vou tentar lançar 3, a menor proposta possível, para contratar esse jogador aí, Sérgio Penha, peruano. Temos exatamente 4 milhões, cara. Exatamente 4 milhões aqui para contratar esse jogador e tentar não ficar no vermelho. Mas tem outros times interessados nesse jogador também, cara. Vamos brigar feio aí, ou então brigar bonito, né, para tentar a contratação dele. É um jogador que está sendo disputado por vários clubes aí no mundo. Então vamos lá. Primeiramente, vou começar com 3 milhões, cara. Vamos ver. Vou tentar mandar 3 milhões aqui para ele. Espero que o Malmo aceite logo de cara, né, rapaziada? Senão vai complicar nossa vida e se eu não conseguir contratar, já era. Mano, aceitou de cara, mané. Que beleza. Nossa, muito bom. Eu pensei que não ia aceitar, rapaziada. E aí sim iria dar ruim. Mas eles aceitaram. Beleza, então já vamos negociar aqui o contrato. Ele quer ser jogador da equipe A. Vai ser 3 anos de contrato. Eu mandaria até 4 anos, né? Mais 3 anos tá bom. Vai encerrar o contrato com 30 anos de idade, já que ele tem 27. E quer 15 mil? Que isso? Só isso, cara. Salário muito barato. Eu pensei que seria um salário alto, né? Mas 15 mil por semana está de bom tamanho. Vamos enviar e tá aí então mais uma contratação, terceira contratação do Cuiabá nesse episódio. Sérgio Penha é novo jogador do Cuiabá. Beleza, rapaziada, já mandei aqui os 3 jogadores para a equipe A, vou adicionar agora o número na camisa deles. Se vocês quiserem, pode botar aí embaixo nos comentários sugestões, né, de número desses 3 jogadores, mas vou botar aqui aleatório mesmo, né, rapaziada? Não tem muita escolha, não. O André vai ser camisa 29, não sei porquê, é aleatório, rapaziada. O Penha, 23. E o Renê, ele vai ser camisa número 44. É só um número aleatório mesmo, já tá aí. Mas se vocês quiserem, pode botar aí, como eu falei, sugestão embaixo de numeração para esses 3 jogadores. Eles já chegaram, vai demorar um pouquinho, né, para eles se acostumarem com o elenco e tudo mais. Renê já é titular aqui na nossa equipe. O Penha vai entrar como titular também aqui no lugar do Cepelini. E o André vai entrar no lugar do Quagliata, rapaziada. E já vai ser titular aqui pelo lado direito. Encaixou o time, tá tudo certinho, melhorando ainda mais a equipe do Cuiabá para o restante, né, dessa primeira temporada e pensando já no ano que vem também. Aqui em cima, a química da equipe caiu um pouquinho, cara, mas esses jogadores são de 100% de química ao longo do tempo. Daqui a uns 3 jogos, daqui a pouco já vai chegar a 100% de química aqui com o plantel do Cuiabá. Nos sobrou aqui menos de 1 milhão, rapaziada. Estamos com quase 800 mil. Eu acho que vamos ficar no negativo, mas vamos ter que segurar aí. Não podemos ser demitidos por causa disso. E vamos seguir, vamos fazer aí nossa primeira partida desse episódio. Vai ser contra o Palmeiras, time difícil, mas já para estrear a contratação de nossos 3 jogadores
pro restante da temporada. Vambora. Quase 10 minutos, rapaziada, e já temos aí um lance. Não sei se é pro Curitiba ou pro Cuiabá, mas acho que é pro Palmeiras. Cabeceio na área, defendeu o goleiro na sobra. Rony marca. Era pro Palmeiras, 1-0 Palmeiras aí. Já abre o placar aos 10 minutos de jogo. Já começamos perdendo, rapaziada. Sempre começando perdendo aqui nessas rodadas, né, nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Não sei o que tá acontecendo, mano. Mas claro, o Palmeiras é um time bom. Vamos tirar aqui o René, rapaziada. Tá um pouco cansado. Vou tirar o André também, botar o Jonathan Cafu e manter o Penha aqui para o segundo tempo. E é lance para o Palmeiras. Penha roubou muito bem, já tocou no Mineiro. Lançamento na ponta esquerda. Vidia, ganhou no alto. Tocou Daverson de canhota. Do Cuiabá. Daverson faz a lei do ex. Essa é a única lei que funciona e olha só, cara. Já tivemos o Sobral expulso, mano, logo depois do gol. Mano, vou ter que tirar aqui o Penha, ou até recuar ele, né, rapaziada? Aqui, ele pega de meio campo, vou recuar ele e manter o time assim mesmo, né? E manter esse empate aí, que é um bom empate para nós. Mas como você pode ver, já tem um lance aí para o Palmeiras, o Everson. Manda na frente e deu mole, Daverson de cobertura! Gol! É o segundo dele! Daverson marca o segundo contra seu ex-time e coloca o Cuiabá na frente, rapaziada. Muito bom o Everton. Deu mole, né, rapaziada? Mas lá vem o Palmeiras. Breno Lopes tirou o Bauerman. Avançou, cara a cara com o goleiro, defendeu. Rebote é dele, tocou de lado. Rony faz o seu segundo gol. 2 para o Cuiabá, 2 para o Palmeiras também. 88 minutos, tá chegando perto do final do jogo. Bola pra frente. Daverson tocou de cabeça. Sobrou no Jonathan Cafu. Defendeu o goleiro na sobra. É dele! Muito bom, rapaziada. Pode ser o gol da vitória do Cuiabá aos 88 minutos. Vambora! E termina! Cara, que vitória sensacional contra o Palmeiras, mano. O Palmeiras é um time muito forte e conseguimos vencer na estreia do René, do Penha e também do André. Vambora! Com a vitória para cima do Palmeiras, o Cuiabá sobe uma posição, rapaziada. Vai à quinta colocação com 39 pontos, cara. Tô gostando do time, tá muito bem, mas é só o começo aí desse episódio. Vamos ficar ligado no que acontece nas próximas partidas. E aqui na Libertadores, galera, já estamos aí nas quartas de finais. Boca Juniors contra Inter, River Plate, Atlético Paranaense, Palmeiras e Galo, Flamengo e Fluminense nas quartas de finais da Libertadores. Na Sul-Americana, São Paulo e Santos, mais um clássico aí, Argentinos Júnior contra Estudiantes, Botafogo e Tolima, Milionários contra Defensa e Justiça. O Cuiabá não tá em nenhuma dessas competições, né, rapaziada? Nem na Sul-Americana, nem na Libertadores, mas é importante mostrar para vocês, né? Para ver o que tá acontecendo, ficar ligado em todas as competições aqui dessa primeira temporada no modo carreira. A partida contra o Fortaleza, rapaziada, foi muito movimentada. Primeiramente temos a falta aí, né? O Penha bateu, se preparou muito bem, concentrou, correu e ele meteu na gaveta, rapaziada. Golaço do Sérgio Penha fazendo seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá. Belo gol. No final do primeiro tempo, o Walter cobrou tiro de meta, deram a casquinha e já saiu de frente pro gol, cara a cara. O Vidia não perdeu, meteu no ângulo, 2-0 para o Cuiabá, para cima do Fortaleza. Você acha que parou por aí? Jamais, cara. Lançamento aí do Vidia, lindo lançamento, deixou o Daverson de frente, ele meteu de esquerda também no ângulo para fazer 3-0 para o Cuiabá, para cima do Fortaleza. Teve tempo demais, rapaziada. Briga ali no alto, o Daverson conseguiu dar o toque, Nathanael, nosso lateral esquerdo, chegando muito bem na frente, né, entrando na área e fazendo assistência para o Sérgio Penha. Mais um dele com a camisa do Cuiabá, segundo nesse jogo, 4-0 para o Dourado. E por fim, rapaziada, para fechar a goleada, o Vidia avançou, né, recebeu o passe e avançou. Entrou na área, bateu no travessão, voltou para ele de cabeça complementou para fazer o quinto gol do Cuiabá para cima do Fortaleza. Que goleada sensacional. E assim terminou, 0 para o Fortaleza, 5 para o Cuiabá, 3 pontos garantidos nesse jogo. Vamos mudar a competição agora, rapaziada. Vamos para a Copa do Brasil fazer o primeiro jogo das quartas de finais contra o Corinthians, jogando na nossa casa. Sendo sincero com vocês, cara, eu não duvido aí da classificação do Cuiabá. Mas lá vem o Cuiabá, 28 minutos, bola na frente, voltou, a André tocou, Daverson! Gol do
Cuiabá, eu falei, cara, eu não duvido aí do Cuiabá de jeito nenhum. E já abre o marcador com o Daverson aos 28 minutos. O time tá encaixado, tá jogando bem, cara. O Corinthians tem uma boa equipe, mas é Cuiabá na veia. Vidia, tocou, Daverson ali recebeu, o André pode fazer o seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá. Primeiro gol dele, que golaço de canhota. E é fim de papo! Que vitória sensacional do Cuiabá para cima do Corinthians no primeiro jogo das quartas de finais. Mas calma que ainda tem o segundo jogo. Já voltando com tudo aí pro Brasileirão, rapaziada, tirei o René, tirei o Penha, tirei também o André. Voltei com o time titular, né, vamos dizer assim, que era antes da chegada desses 3 jogadores para enfrentar o Cruzeiro. Eles estão muito cansados. Jogando pelo Brasileirão, cara, temos que vencer para tentar colar lá em cima na tabela. Estamos em 5º colocado, rapaziada, e lá vem o Cuiabá. Daverson disputa ali com o zagueiro Vidia, que golaço! Gol! 10 minutos, 1-0 Cuiabá. Muito bom, rapaziada. 13 minutos e lá vem o Cruzeiro. Palácios pela direita, já deixou o René, ou é o Wendel. Tocou no meio da área, tira! Gol do Cruzeiro, Paulo Vitor faz o gol de empate. A zaga deu mole, o jogador ficou sozinho ali no meio da área e recebeu para fazer 1-1 aí, Cuiabá e Cruzeiro. Bola pra frente, Walter lançou, não pode perder no meio, já tocou de cabeça, Cepelini, voltou atrás, Sobral faz o lançamento direto, Daverson de cabeça! É gol do Dourado! Daverson marca 37 minutos, 2-1 para o Cuiabá. Mais um lance, chegando perto do final do primeiro tempo. Vidia, que domínio sensacional, já tirando do zagueiro, tocou de lado, Daverson devolveu o Vidia, ele joga muito, tá maluco, 3-1 Cuiabá pra cima do Cruzeiro. 89 minutos, chegando perto do final do jogo, segura a bola, Cuiabá, é só administrar aí, sem dar posse de bola pro Cruzeiro, bola na frente, André, marca o seu segundo gol. 4-1, que goleada sensacional para cima do Cruzeiro. Ainda tem tempo de mais um lance, bola na frente, Cepelini no peito, já devolveu atrás, Penha tocou nele de novo, Cepelini avançou, passou do zagueiro, é só chutar, meu filho, no cantinho! Que golaço! Persistência aí do Cepelini, belo gol. E assim termina, por enquanto, 100% de aproveitamento aqui nesse episódio, mais uma goleada 5-1 para cima do Cruzeiro. Mais 3 pontos na tabela, rapaziada. Cuiabá continua quinto, agora com 45 pontos. Estamos chegando aí perto do Fluminense. Do Palmeiras pra cima, cara, acho muito difícil, mas podemos conquistar sim a 4ª colocação do Brasileirão. E nessa rodada, cara, batemos em cachorro morto, porque o Cruzeiro é o último colocado com apenas 14 pontos, mano. Com certeza o Cuiabá iria ganhar do Cruzeiro. Vamos para mais uma rodada do Brasileirão. Vamos pegar o Atlético Paranaense, tá na 9ª colocação. E tem que ter cuidado com o Vitor Roque, senão ele pode tomar conta do jogo e fazer aí uns 3 gols fáceis. Jogar no sintético aí da Arena da Baixada é muito difícil, e lá vem o Atlético Paranaense. No meio, Vidal tocou de lado, Christian avançou de 2, tocou na área, Santana, Alex Santana. 1-0 Atlético Paranaense, jogando em casa, faz muita diferença e já marca o primeiro. No primeiro turno, cara, fizemos aí uma goleada, acho que foi 5-0 aí Cuiabá para cima do Atlético, mas aqui já começa diferente. 76 minutos, já estamos no segundo tempo, Esquivel pela esquerda, vem avançando, ninguém encosta na marcação, passa pelo marcador, cruzou na área, quem é que sobe no pé do Canóbio? Aí não, zaga, tava sozinho, já marca o segundo gol do Atlético Paranaense, 2-0 para eles. Eu falei que era complicado, eu falei que era difícil e perdemos. 2-0 aí, Atlético Paranaense, primeira derrota desse episódio. Vamos para um jogo direto agora, rapaziada. Cuiabá, 6º colocado contra Botafogo, 7º colocado no Brasileirão. É jogo direto, não podemos perder de jeito nenhum, senão podemos até perder a nossa vaga no G6. No primeiro turno foi 4-2 para o Cuiabá e lá vem o Botafogo. Não tem nem 1 minuto de jogo. Eduardo entrou na área, pode tocar no meio, ele chuta, defendeu o goleiro na sobra. Ele mesmo marca e já faz o primeiro gol com 1 minuto de jogo. 1-0 Botafogo. 15 minutos, falta, Penha, que já fez um golaço de falta contra o Fortaleza. Lançou na esquerda, Vidia, passou do primeiro, jogou na área, Daverson no peito de canhota. Gol de empate.
Daverson faz 1 a 1. E olha o contra-ataque, Vidia, avançou, é 3 contra 2, só toca de lado, avançou, tirou, defendeu o goleiro na sobra, aí é sozinho. É pra empurrar pro gol e virou o Cuiabá, 2 a 1 pra cima do Botafogo. Primeiro tempo agitado, rapaziada, vem o Botafogo pela esquerda. Quem é que domina? É o Marçal, lateral esquerdo, pode fazer o cruzamento. Ele cruza de cabeça, Tiquinho Soares. É um grandíssimo jogador e faz o gol de empate do Botafogo, que não desiste, 2 a 2. Cara, o Cuiabá tá jogando muito bem, mano. Olha só, todo mundo com nota verde, não vou tirar ninguém. Vambora que eu confio na vitória. Penha já roubou do Adrielson, tocou atrás, vai trabalhando a bola, tenta achar uma opção. Imperial tocou na frente, Daverson tocou de lado, Vidia no cantinho. Mano, o Vidia joga demais, rapaziada. Esse jogador é muito bom. Que contratação fez o Cuiabá, mano. E tivemos uma expulsão. Natanael, nosso lateral esquerdo, é expulso aqui da partida. Cara, vou tirar aqui o André e vou colocar o nosso lateral direito reserva, Matheus Alexandre, para segurar esse resultado, mano. Não podemos perder nem empatar. E saiu gol, rapaziada. 4 a 2 aí, Cuiabá. Nem tinha visto. 67 minutos, gol do Daverson. E assim termina. Igual no primeiro turno. 4 para o Cuiabá e 2 para o Fogão. 27ª rodada concluída. Estamos na 6ª colocação com 48 pontos. O Atlético Mineiro também tá com 48, rapaziada. O Fluminense já disparou um pouquinho. 55, mas o Brasileirão assim mesmo é difícil, vamos tentar pegar a 5ª colocação na próxima rodada. Mas antes disso temos jogo contra o Corinthians, rapaziada. O André teve uma lesão aí no treinamento, não vai poder jogar essa partida, vai sair. Está machucado, Jonathan Cafu pega seu lugar e vamos assim para a partida contra o Corinthians. Jogo de volta, estamos com uma boa vantagem, 2 a 0 no primeiro jogo, mas sabe como é, né? O Corinthians quando tá jogando em casa, com o apoio da sua torcida, é difícil de se ganhar. A bola já está em jogo, 28 minutos, 0 a 0 por enquanto. Mineiro rouba do Rojas. Bauerman lançou na frente, quem é que sobe? Dominou, Daverson, ele joga demais. Golaço! 1 a 0 Cuiabá, 3 a 0 no agregado, hein? É, rapaziada, 63 minutos, mais uma expulsão na nossa equipe, cara. Vou ter que mudar a tática porque tá tendo muita expulsão no nosso jogo, né, na nossa equipe, e podemos em um momento ser prejudicado por isso. 76 minutos, lá vem o Vidia pela esquerda, botando fogo no jogo, lançou, pita, dominou, tocou atrás, quem é? Cepelini, avançou do primeiro jogo na gaveta, gol, 2 a 0 Cuiabá, e tá liquidado, rapaziada, Cuiabá classificado, mas o Corinthians não tá morto. Gustavo Mosquito, acho que é isso, né, o nome dele. Avançou do lateral direito, jogou na área, dominou no peito, Vela tocou atrás. Fernandes, quem é esse jogador? Tavares Fernandes, deve ser Regen, diminui para o Timão. 93 minutos, finalzinho de jogo, lá vem o Corinthians mais uma vez, agora pela direita. Vela, avança, pode entrar na área, ele cruzou. Vera, de Vela para Vela. Fausto Vera faz o segundo, empata com o Cuiabá, mas no agregado tá 4 a 2. Mas não tem tempo para mais nada, rapaziada. 2 a 2 no jogo de volta. O primeiro jogo foi 2 a 0 no agregado, 4 a 2 para o Cuiabá. Incrível, estamos na semifinal da Copa do Brasil. E com isso vamos pegar o Fluminense, cara. Olha só, essa Copa do Brasil parece até o Campeonato Carioca, pô. Vasco, Flamengo, Cuiabá contra Fluminense. E olha só, família, o artilheiro aqui da Copa do Brasil é o Eduardo Sacha, do RB Bragantino, disparado com 11 gols. Logo depois tem Daverson com 7, Jonathan Cafu com 5, Alemão com 5 e Verratti também do Vasco com 5 gols. Acho difícil o Daverson ser artilheiro aí da Copa do Brasil, o Sacha tá disparado na frente. Vamos jogar contra o segundo colocado agora, rapaziada, é o Internacional que está a 6 pontos do Flamengo. Eu quero vencer, claro, mas o Inter também quer a liderança. Cuiabá dominou todo o primeiro tempo, mas não marcou nenhum gol. Nossa equipe tá cansada, mas vamos mesmo assim para o segundo tempo. E já tem um lance, 48 minutos, vem aí, Tauan Lara, lateral esquerdo promissor do Internacional. Ninguém pega ele, ele vai avançando, cruzou na área, de cabeça, Luiz Adriano. Marca o gol do Inter, 1 a 0. Mais um lance do Internacional, roubou a bola, Daverson dominou de frente, tocou no lado, quem é? Jonathan Cafu deixou no chão no carrinho, ele avança de direita. É do Dourado. Gol de empate 1 a 1 contra o Inter. Vambora. Final de jogo, 1 para o Cuiabá, 1 também para o Internacional.
empate contra o segundo colocado. O Flamengo vai avançando. Bola rolando para Vasco e Cuiabá na tela para vocês. Assim foi o jogo, rapaziada. O Ferreira entrou na área, tinha 2 na marcação, ele voltou atrás. Paulinho tocou no Alex Teixeira e ele de canhota jogou no cantinho, fazendo 1 a 0 para o Vasco da Gama, logo aos quase 10 minutos do primeiro tempo. E esse foi o único lance da partida, único gol, 1 a 0 Vasco da Gama, perdemos. Semifinal da Libertadores definida, galera. Palmeiras contra River, Flamengo e Internacional. Grande semifinal, vamos ver quem vai avançar. E na Sul-Americana temos ainda 2 brasileiros. Botafogo vai pegar o Estudiantes e o Santos vai pegar Defensa e Justiça. Confronto aí de brasileiro contra argentino. No último jogo desse episódio, rapaziada, Cuiabá contra Coritiba. Roubada de bola sensacional do Natanael. Ele já rouba, faz o lançamento na área. Davidson domina, chuta na trave, volta para o André, que ele marca mais um gol aí com a camisa do Cuiabá. Aos 66 minutos ali, rapaziada, o Ramos dá um toque no fundo, né? O jogador do Cuiabá perde na corrida, o do Coritiba consegue, que é o Gessé, lança na área e de cabeça Gabriel Bosquilha faz o gol de empate. E assim termina, empate ruim para o Cuiabá, 1 a 1 contra o Coritiba. 30ª rodada feita, rapaziada, faltam 8 jogos para terminar o Brasileirão. O Flamengo é primeiro com 75, segundo colocado Inter 67, Palmeiras terceiro com 65, o quarto é o Fluminense com 62, o quinto o Atlético Mineiro com 54 e o Cuiabá está na 6ª colocação com 50 pontos. O sétimo é o Atlético Paranaense, o oitavo Corinthians, nono Santos, 10º Botafogo, 11º Vasco da Gama, 12º São Paulo, 13º Grêmio, 14º Bahia, 15º RB Bragantino, 16º Coritiba e na zona de rebaixamento temos Fortaleza, América Mineiro, Cruzeiro e Goiás. O artilheiro do Brasileirão, cara, é o Gabigol por enquanto, tem 26 gols, tem mais gols do que partida, ele fez 26 e tem 25 partidas. Romero em segundo com 20, Rony com 20 também, o Cano deu uma parada, tá com 19 e o Valência com 19 também. Esse foi o episódio, rapaziada, consegui fazer aí 10 partidas para vocês. No próximo, quem sabe, seja o último episódio dessa temporada. Eu espero que você tenha gostado de coração das contratações, desse episódio, das vitórias e tudo mais. Por favor, mano, fortalece aí, deixa o likezão, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nada desse modo carreira. Na tela final, vou deixar o último episódio e também aqui a playlist completa, passa lá. Então é isso, família, ficando por aqui. Até a próxima, valeu, fui. Tamo junto, é nóis!